Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai explorar uma ideia que, olha, pode mudar completamente a forma como enxergamos o mundo. A ideia de que a realidade não é algo que simplesmente acontece conosco. Nós construímos essa realidade e vamos entender exatamente como. Então, para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta. Pensa bem, a realidade é mesmo o que parece? Será que é só isso ou algo que a gente observa, sabe? Tipo uma paisagem estática que tá lá e pronto? Ou será que tem algo muito mais profundo rolando por baixo dos panos? E a resposta para isso é surpreendente. A realidade, na verdade, não é fixa, de jeito nenhum. Ela é construída. E mais, ela é construída a cada momento por cada um de nós. Então, vamos mergulhar de cabeça nisso. Para a gente entender como essa construção toda funciona, a gente precisa começar pelo básico, sabe? Pelo tijolinho fundamental de tudo isso. A decisão. A decisão individual. Pensa assim, toda escolha que a gente faz segue um tipo de caminho. Primeiro, chega uma informação, certo? Essa informação, pum, aciona nossas memórias, nossas referências do passado, e aí, com base nisso tudo, a gente toma uma decisão. Uma decisão que, claro, se projeta lá para o futuro. É um fluxo, sabe? Um fluxo constante que está sempre conectando o passado, o presente e o futuro. Ok, mas o que influencia essas decisões? Basicamente, são duas grandes forças. De um lado, tem o que está dentro da gente, nossos valores, nossas emoções, as variáveis internas. Do outro lado, tem o mundo lá fora, o contexto social, o que a sociedade espera, as variáveis externas. É como se fosse uma dança, sabe? Uma dança constante entre quem a gente é por dentro e o mundo em que a gente vive. E olha, tem uma frase do Jean-Paul Sartre que captura isso de um jeito genial. Ele dizia que o homem está condenado a ser livre. Pensa no peso disso. Essa liberdade de escolher não é opcional, ela é constante, é inevitável. Cada escolha que a gente faz é, no fundo, um ato de criação. A gente está o tempo todo se tornando os arquitetos da nossa própria existência. Certo? Então, a gente entende a decisão individual. Mas, e aí? Como é que essas milhões de escolhas individuais se juntam para formar um mundo compartilhado? É aí que a gente sai do micro e vai para o macro, a interação social. Tem aquele ditado famoso do poeta John Donne, né? Nenhum homem é uma ilha. E é a mais pura verdade. A nossa existência está toda interligada. Nossas realidades individuais precisam o tempo todo conversar, negociar, interagir com a realidade das outras pessoas. E essa interação toda é regida por um mecanismo superpoderoso, a concordância. É bem simples, na verdade. Quando a gente concorda, a gente valida uma ideia, um comportamento, a gente diz que aquilo é ok, é bom. Isso gera a aceitação social. Agora, a discordância, bom, ela faz o contrário. Gera desaprovação, causa rupturas e define algo como não ok, como ruim. É basicamente assim que os grupos, as sociedades, criam suas regras, suas normas. E o que é que costura tudo isso? O que conecta e organiza essa dinâmica toda? É a comunicação. Mas não qualquer uma, a comunicação assertiva. É ela que permite que um grupo consiga, sei lá, harmonizar essas diferentes realidades e, a partir daí, construir objetivos em comum. E aqui uma citação do nosso grande Paulo Freire, que é essencial. Ele nos lembra que um diálogo de verdade, uma conexão real, só acontece com humildade, com respeito mútuo, com amor pelo mundo. Porque sem isso, não tem construção. O que tem é só conflito. Beleza. Agora, para a gente ir ainda mais fundo nessa dinâmica, vamos pegar emprestada uma analogia incrível que vem lá da física e da biologia. A coisa vai ficar interessante. Vamos começar com um conceito-chave: entrelaçamento. O que é isso? Basicamente, descreve como as circunstâncias e as nossas escolhas possíveis estão profundamente conectadas. Uma coisa influencia a outra diretamente. Nada existe de forma isolada. Está tudo amarrado. Essa ideia é muito parecida com a tal da onda de probabilidades da física quântica. É como se, imagina só, existissem inúmeras realidades, incontáveis futuros, todos acontecendo ao mesmo tempo, mas só como um potencial, como possibilidades flutuando no ar. Até que a gente faz uma escolha, um ato de decidir, seja uma ação, uma observação, qualquer coisa. E nesse exato momento, é como se todas aquelas outras possibilidades, pá, colapsassem.
e só uma vira manifestação concreta. A nossa escolha é o que transforma o potencial em realidade. E o legal é que isso cria um paralelo incrível entre áreas que parecem não ter nada a ver. Uma escolha na sociedade funciona do mesmo jeito que uma medição na física ou um processo na biologia. Em todos esses cenários, a gente tem um potencial abstrato, seja a onda de probabilidades, um sistema vivo ou só uma ideia, se transformando em algo tangível, em algo real. Ok, então, o que a gente tira de tudo isso? Qual é a grande lição aqui? Como é que essa perspectiva toda muda a forma como a gente vive o dia a dia? Vamos resumir os pontos principais, então. Primeiro, a realidade não é estática, é um processo fluido, em constante movimento. Segundo, tudo começa com as nossas decisões individuais. Terceiro, a concordância social é o que solidifica isso, transforma em um mundo compartilhado. E, por fim, cada escolha nossa pega um universo de possibilidades e transforma em uma única realidade. Ou seja, somos participantes ativos o tempo todo nessa construção. E a ideia mais poderosa que sai de toda essa análise é justamente esta. Nós não somos meros observadores do mundo. Não estamos aqui só de passagem, como espectadores numa peça. Nós somos os arquitetos, estamos ativamente moldando a estrutura da realidade. A cada decisão, a cada palavra, a cada concordância que fazemos. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta. Uma pergunta bem poderosa para refletirmos. Uma pergunta que coloca a responsabilidade coletiva bem no centro dessa criação contínua. Que realidade nós estamos construindo juntos neste exato momento?